Olá pessoal, hoje a gente está aqui para dar algumas dicas para os pais, né, a respeito da volta às aulas. Primeiro eu gostaria de dizer que toda vez que eu atendo crianças, né, e vou fazer o trabalho de psicoorientação com os pais, eu gosto de explicar que a gente não está julgando, não queremos dizer que sabemos mais do que os pais, do que a criança dos próprios filhos. Porém, a gente está sempre falando com base nas normativas internacionais, né? Da própria psicologia, da pediatria, que também a gente termina estudando muito sobre isso, né? Já que a gente está tendo crianças e adolescentes. Então, nunca estamos julgando, a gente sabe que uma coisa é o ideal, outra coisa é o real, né? Porém, existem muitas questões envolvidas no uso de telas, por exemplo, né? A gente sabe que muitas vezes quando a criança ela entra de férias, a rotina que ela tem no período regular de aula modifica completamente, inclusive o sono também fica desregulado, a alimentação fica desregulada, a criança vai dormir, uma criança de 4 anos, 5, 6 anos vai dormir 11 horas da noite, eu escuto muito isso dos pais, né? Então assim, não estou querendo dizer que estou julgando, né? Mas que uma criança, mesmo no período de férias, ela precisa manter uma rotina, né? A criança ela precisa de ter pelo menos 10 horas de noite de sono por dia, né? Sabemos também que a melatonina, que é o hormônio do sono, que além de ser o hormônio, né, do sono, é aquele que é um hormônio que ajuda na apoptose das células, na morte das células que precisam morrer todos os dias, né? E aí, se você não tem um sono reparador e uma criança que está em desenvolvimento, fica muito mais estressada, se não dorme bem, termina que por vários processos bioquímicos, ela também, o intestino não vai funcionar bem porque não vai se alimentar bem, né? Sabemos que a serotonina, a maior parte da serotonina do nosso corpo é produzida no intestino. Então, se a gente não se alimenta bem, se o intestino não funciona bem, se nós não dormimos bem, aí vira um efeito dominó de problemas, né? Então, a criança vai ficar chateada, estressada. Então, assim, as crianças, elas precisam de limites, elas precisam de regras, né? Elas precisam de um ambiente que elas se sintam protegidas. Então, um ambiente permissivo, em vez de ser legal, muitas vezes a gente percebe que os pais eles se sentem culpados pela falta de tempo, né? Então, eles querem encher a criança de presentes, encher a criança de bens materiais, ou se tornam permissivos demais, deixam a criança dormir a hora que ela quer, usar o celular da forma que querem, né? Já pensou se a gente daqui a pouco não dá nenhum nome para a criança, esperar que ela decida quando ela tiver 21 anos? Isso não existe, né? Então, os pais, eles precisam estar bem orientados, né? Sabemos que não existe faculdade de ser pai e de ser mãe. No dia a dia, na prática, errando, né? E consertando os nossos erros. Porém, a gente precisa entender que uma criança ela precisa realmente de regras e de limites para que ela possa se desenvolver num lar bem estruturado, num lar onde ela se sinta segura e protegida. Então, o ideal é que mesmo nas férias, essa criança ela mantenha, crianças e adolescentes, uma rotina, a higiene do sono. Talvez, né, que a gente sabe que termina que é mais flexibilizado, né, isso. Pelo menos que a criança vai dormir 1 hora a mais do que ela costumava fazer no período regular de aula. Então, se ela vai dormir sempre 7 horas da noite, tudo bem, até umas 8 horas, né? Mas a gente vê casos de que crianças vão dormir 1 hora da manhã, né? A gente sabe que nunca se falou tanto sobre o uso de telas, né? A criança, até os 2 anos de idade, ela não deveria usar de maneira nenhuma o celular. Por quê? Porque o uso excessivo do celular, além de prejudicar a própria visão dessa criança, né, a gente sabe também que o celular emite uma luz azul que também bloqueia a melatonina, principalmente quando a criança usa o celular à noite. Sem falar que a criança de 0 até 6 anos, ela está com desenvolvimento psicomotor muito mais aflorado, né? Então, se a gente não permite que essa criança brinque, essa criança ela não vai conseguir desenvolver bem essa motilidade, a própria sociabilização, né? A razão pela qual a criança ela precisa ir para a escola também, porque lá ela vai desenvolver não só a cognição, mas principalmente nesse primeiro momento da vida dela, na primeira infância, os aspectos
psicológicos, motores associados aos psicológicos e os sociais, que é o que é mais focado no jardim de infância, por exemplo. Então a criança precisa brincar. A gente vê também que às vezes os pais estão tão cansados que quando chegam em casa, eles não têm tempo hábil suficiente para brincar com essa criança. Isso é ruim, né? Então, também sempre oriento os pais que tem que buscar pelo menos 1 hora e 40 todos os dias para brincar com essa criança, né? A criança ela precisa se sentir especial, ela precisa se sentir que as necessidades afetivas dela elas estão sendo satisfeitas para que ela possa desenvolver uma autoestima boa, uma autoestima, um autoconceito saudável, né? E tudo isso começa na infância, né? Então tem coisas que acontecem na nossa infância que vão ressoar a vida inteira, e nenhuma psicoterapia bem feita faz com que alguns traumas que entram no psiquismo dessa criança sejam totalmente resolvidos, né? Então, o ideal é que a criança não use, até os 2 anos de idade, de jeito nenhum o celular, né? A gente tem, mais claro, a gente tem que oferecer coisas alternativas, né? Então, a gente vê que os pais, eles dão o celular para a criança para que a criança possa ficar quieta, né? Para não fazer bagunça, para que eles também possam descansar, né? Porém, a criança não pediu para vir ao mundo, né? E os pais, eles precisam realmente ceder do seu próprio narcisismo, do narcisismo dessa criança, e tem que ter tempo para brincar com a criança, que é muito importante. Então, pelo menos no mínimo, como eu já tinha falado, 1 hora e meia de brincadeiras com a criança todos os dias, tanto o pai quanto a mãe, né? Outra coisa, a criança ela aprende muito mais pelas contingências do que pelas regras. Então, a criança ela aprende pelo exemplo. Se você diz que ela não pode usar o celular e você está com o celular o tempo todo, é claro que ela vai questionar você, né? Principalmente as crianças mais velhas. Então, a gente tem que dar sempre o exemplo. Se eu quero, às vezes eu escuto muitos pais dizendo que os filhos não gostam de estudar. E eu pergunto a eles, e vocês estudam em casa? Vocês dão exemplo? Vocês leem? Desenvolvem o hábito da leitura em casa? E eles também não fazem isso. Então, os pais, eles têm que ser os principais modelos dessa criança. Se eu quero que minha criança seja estudiosa, eu também tenho que dar esse exemplo para ela, né? Se eu chego em casa e passo a noite toda na televisão, é claro que a criança ela vai modelar esse comportamento e vai gostar de assistir televisão também, né? Assistir novela ou ir pro celular se os pais fazem a mesma coisa, né? Então a gente tem que sempre entender que nós somos os modelos para os nossos filhos. Então, com relação ao uso excessivo de telas, depois que a criança chega lá nos 8 anos de idade, né, a gente entende que ela pode usar até 2 horas por dia o celular, né? Mas com orientação, com observação, porque uma criança e até mesmo um adolescente, eles não sabem, eles estão em desenvolvimento ainda de aspectos cerebrais, neurológicos, né? Principalmente o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui, que são as funções executivas, que eles não têm ideia completamente dos próprios atos, né? A criança não tem e o adolescente também não tem, né? O adolescente, ele sabe já o que é certo e o que é errado, mas muitas vezes eles não têm como precisar completamente as consequências dos próprios atos. Precisam de orientação também, né? Então, se você deixa essa criança na internet achando que ela está segura, você sabe que você está bastante enganado, porque a internet é um lugar onde existem coisas legais, né? Não estamos aqui para demonizar o uso da internet, porém, para crianças e adolescentes que estão em formação de personalidade, não é aconselhável que elas fiquem assistindo o que elas quiserem, né? Ao longo do dia, então tem que ter supervisão. Com relação à volta às aulas, aos estudos, tá relacionado também essa questão da rotina, né? Se os filhos, eles veem que os pais se esforçam, que os pais estudam, que eles têm uma meta cognitiva, é muito mais fácil, é muito mais provável que eles também repitam esse comportamento, né? Então, no momento de fazer a lição de casa, né? Transformar esse momento num momento prazeroso, lúdico, e não num momento que a criança chora. Quantas vezes os pais vão ensinar a tarefa das crianças
e ficam brigando, gritando, xingando, dizendo que a criança é burra, que ela não aprende, né? Isso vai transformar esse momento que ela devia entender que é um momento de, não é um momento de verificar seus déficits ou suas dificuldades, mas é um momento para verificar as suas competências, as habilidades que ela está aprendendo, né? Vai transformar esse momento num momento terrível, né? Tanto no momento da lição de casa, quanto no momento da avaliação na escola. Então, muitas vezes a gente também sabe que questões mais cognitivas, que envolvem mais o cérebro, por exemplo, o desenvolvimento da leitura, da escrita, tem de ser feito de uma forma repetitiva e, queira ou não, isso é chato para a criança, né? Só que a gente pode desenvolver estratégias sim para tornar esse momento um momento que seja legal, né? Fazer associações com música, fazer associações com a arte, no final do estudo, por exemplo, da lição de casa, né? Oferecer para essa criança um reforço positivo, depois ir brincar com essa criança, levar essa criança para a natureza, que sabemos hoje que uma criança que se desenvolve em lugares onde tem mais floresta, verde, né? Onde tem água, essa criança ela tem uma tendência a se desenvolver melhor, a respeitar o ambiente onde ela vive, né? O universo. Nunca se falou tanto em aquecimento global, em transformações naturais relacionadas à poluição, né? E quando a gente cria uma criança respeitando a natureza, né? Gostando mais de ir para a praia ou de ir para o parque do que ir para o shopping, nada contra shopping, né? Mas a gente também tem que ter cuidado que a criança ela está se desenvolvendo e aí muitas vezes a gente termina criando um serzinho, um ser humano ali que vai ser simplesmente um consumista e refreado, um consumista quanto mais, e isso vai deixar muitas vezes essa criança infeliz. Então sabemos também, algumas pesquisas mostram que crianças que têm tudo, que os pais dão tudo, ou que as crianças que vivem em shopping, ou que recebem muitos presentes, né? Elas no geral, ao longo da vida, elas se tornam pessoas mais infelizes, né? Então a gente tem que desenvolver e mostrar para essa criança que o importante não é o que você tem, né? Não é os bens que você tem, mas como você vive a sua vida, né? São os aspectos éticos, os aspectos sociais. Outra coisa, só para a gente encerrando, também sabemos que quando a criança usa muito o celular, ela fica dispersa. Não é só a criança, né? Eu acho que nós também, já adultos, né, quando a gente vai para o celular, a gente fica... É mesmo quando você vai para o shopping. Você vai para o shopping, quando você foi para o shopping 1 hora, quando você olha para o relógio já são 7 horas da noite. Do mesmo jeito é o celular. Você começa um pouquinho ali, não, vou olhar só um pouquinho a rede social. Quando você olha, você já ficou 5 horas, 6 horas seguidas numa rede social. Por quê? Porque isso tende a deixar você inconsciente, né, disperso, né? Por isso que eu nunca ouvi tanto na clínica as pessoas se queixando de esquecimento, falta de memória, desatenção, falta de concentração, falta de foco, né? E o celular, ele também tem a sua responsabilidade frente a isso. Porém, lembrando que a gente não está aqui para demonizar a tecnologia, né? Porque, na verdade, a gente que tem que saber usar da tecnologia e não ser usados por ela.